Agora, o nosso próximo tópico da nossa aula é a respeito do objeto da propriedade. E a gente tem, de forma geral, nosso entendimento prévio de propriedade, né, que o objeto dessa propriedade é sempre uma coisa, um bem corpóreo, móvel ou imóvel. Isso é o que a gente tem como via de regra, né? Porém, a questão, evidentemente, como tudo no direito, não é tão simples assim. A gente tem algumas especificidades e eu gostaria de trazer para vocês agora. Orlando Gomes, ele diz o seguinte: o objeto do direito de propriedade não é definido em termos incontroversos. Tradicionalmente, afirma-se que hão de ser os bens corpóreos, mas, contra essa doutrina, que foi pacífica, levantou-se corrente doutrinária que se estende aos bens incorpóreos. Seus partidários admitem a existência de propriedade literária, artística, científica, que, recaindo nas produções do espírito humano, teria como objeto bens imateriais. Outros vão adiante, sustentam que os direitos podem ser objetos de propriedade. Então, o que a gente tem aqui é que ele vai bem além dessa questão de bem corpóreo. E eu posso até enriquecer ainda mais esse comentário de Orlando Gomes, essa doutrina de Orlando Gomes, né? Que muita gente hoje em dia traça, e a gente tem já inclusive julgados nesse sentido, de que a gente tem como objeto de propriedade nome comercial, fundo de comércio, a clientela, nós temos propriedade industrial também, o desenho de propriedade industrial. Isso tudo são bens incorpóreos, a gente não consegue tocá-los. Todavia, também são objetos de propriedade, a gente já tem julgados nesse sentido. Então, talvez alguém tenha se perguntar: e agora? O que eu vou fazer? Qual corrente que eu devo utilizar? Eu devo utilizar a teoria que eu já tenho em mente, que propriedade, o objeto da propriedade é todo bem corpóreo? Ou eu devo também me estender, devo acreditar que também deve ser os bens corpóreos e incorpóreos? E o que eu trago para vocês é o seguinte: com efeito, temos que, em geral, a propriedade tem por objetos bem corpóreos, ou seja, as coisas, que inclusive é o objeto e é o que denomina nossa cadeira. Embora se admita a propriedade de bens imateriais, a exemplo de valores imobiliários, ações, obras do intelecto, posto que, nestes últimos casos, não se possa afirmar que estejamos diante de uma concepção tradicional de propriedade. Então, o que eu deixo inteiramente a cargo de vocês é o seguinte: se vocês forem mais tradicionalistas, vocês utilizem a doutrina tradicional, que diz que o objeto da propriedade são apenas os bens corpóreos. Todavia, se vocês já são mais contemporâneos, se vocês já adotam uma postura mais moderna, postura essa que eu saliento novamente, até o nosso judiciário já vem adotando, é que os bens, eles são, em sua via de regra, em caráter geral, são os bens corpóreos. Todavia, a gente já passa a admitir também os bens incorpóreos como objeto de propriedade. Beleza? Vamos para o nosso próximo ponto, que é a respeito da classificação da propriedade. Bom, para a classificação de propriedades, eu trago 3 pontos, 3 classificações para vocês. Todavia, cabe a gente fazer aqui uma advertência. Toda classificação ela pode variar de acordo com a visão metodológica do autor. Então, a depender da doutrina que você estude nesse momento, eles podem apresentar uma classificação diferente da que eu trago para vocês. Todavia, essa classificação, nesses 3 pontos, nesses 3 alcances,
se consegue abarcar boa parte dessa classificação. De forma que é uma classificação que, quando eu estabeleci para ser objeto do nosso estudo, eu trouxe com base nos nossos doutrinadores, principalmente com base na nossa ementa, na ementa indicada como básica e complementar. É uma classificação que ela tem um alcance subjetivo, temporal e finalístico. A gente tem uma classificação quanto à extensão do direito do titular, quanto à perpetuidade do domínio e quanto à localização e destinação dessa propriedade. Vamos ver agora de forma mais pontual cada uma dessa classificação. Bom, pessoal, a primeira classificação, que é quanto à extensão do direito do titular, tem o seu alcance subjetivo. Ela é traçada quando os elementos constitutivos da propriedade, ou seja, os seus poderes inerentes, se acham reunidos na pessoa do titular. Tem-se a modalidade que convencionou chamar de propriedade plena. Por outro lado, a gente tem a propriedade limitada ou irrestrita, que é quando há esse desmembramento desses elementos constitutivos, desses poderes inerentes da propriedade. Quando esses elementos constitutivos eles passam a ser objeto até mesmo de cessão. Ficou claro para vocês? Se não, eu vou trazer um exemplo para ver se deixa mais claro. É o caso quando há no proprietário, isso mesmo, é essa denominação que a gente utiliza, no proprietário, no exercício de um usufruto, ele acaba cedendo alguns poderes inerentes da propriedade. Digamos que ele ceda o direito dele usar e dele fruir e gozar da propriedade. E quando ele faz essa cessão, esses poderes que antes ele era total e pleno do proprietário, não vai mais ser dele. Vai ser aos poderes dessa propriedade, vai ser tanto do proprietário quanto desse usufrutuário. E esse usufrutuário ele tem que utilizar esses poderes no limite que lhe foi atribuído, no limite em que lhe foi cedido. Se lhe foi cedido o direito dele usar e fruir dessa propriedade, ele não pode, de forma alguma, dispor dessa propriedade. Ele não pode também, de forma alguma, reivindicar essa propriedade como se lhe sua fosse. Então, o que se tem é que houve uma constituição de um direito perante uma coisa alheia, essa coisa que era do proprietário pleno, que ele conseguia fazer usufruto de todos os seus direitos, passou a ser de uma outra pessoa, desse usufrutuário. Ficou mais claro? Então vamos lá, vamos para a nossa segunda classificação, para o nosso segundo ponto. A nossa segunda classificação é quanto à perpetuidade do domínio. Bom, antes disso, a gente precisa esclarecer um ponto. De fato, a propriedade ela não se extingue com o seu não uso. Então, quando a gente fala de que é algo perpétuo, eu não posso confundir de que isso foi extinto pelo seu não uso. Vamos esclarecer. Com efeito, a propriedade ela é em essência perpétua, com a duração ilimitada. A gente viu isso anteriormente. Ela pode ser transferida, então, inclusive de gerações em geração. Todavia, há uma exceção. E essa exceção pode-se falar também de uma propriedade resolúvel, entendida como aquela que se encontra no seu próprio título constituído, em razão de sua extinção. Vamos esclarecer isso. Vamos trazer aqui um doutrinador, eu trago para vocês Roberto Figueiredo, que ele vai tratar dessa questão da resolução e eu tenho certeza que vai ficar mais claro para vocês essa distinção entre perpétuo e resolúvel. Vamos lá ver? É resolúvel a propriedade passível de ser extinta ou por força de uma condição, de um evento acidental, futuro e incerto, ou pelo termo evento acidental de um negócio jurídico, futuro e certo, ou, finalmente, pelo surgimento de uma causa superveniente juridicamente apta a pôr fim ao direito dessa propriedade.
Bom, o que Roberto traz para a gente é a respeito de algumas condições que podem ser estabelecidas. Pode ser condição ou termo. Esse evento que vai ser no futuro, que ele pode ser certo ou incerto. Eu trouxe já para vocês um exemplo que a gente já discutiu em sala de aula e é aplicável para esse ponto, que é a condição de quando se é estabelecido uma cláusula contratual na venda de uma propriedade que é grafado uma cláusula de retrovenda. A retrovenda que é estabelecida, quem ainda não sabe o que é, anota aí, pega a caneta, vai, vou dar um tempo. Pronto, é estabelecida no artigo 1140 a 1143 do nosso Código Civil, que em breves linhas é quando é estabelecida que essa pessoa que está vendendo essa propriedade, ela pode comprar essa propriedade de volta, e nessa cláusula é estabelecida qual é o prazo dessa retrovenda, qual é o valor dessa retrovenda. Ou seja, eu estou estabelecendo nesse negócio jurídico uma condição futura, que é essa compra, que pode ser certa ou incerta, a depender do acontecimento de determinadas condições. Digamos que eu estou precisando muito de um dinheiro e o que eu posso fazer para conseguir esse dinheiro é fazer a venda dessa propriedade. No entanto, é uma propriedade que eu gosto muito dela. Foi uma propriedade que me foi da minha família, por muitos anos ela está na minha mão e eu não gostaria de me desfazer dela. Aí o que eu faço? Eu faço essa venda, no entanto eu faço uma cláusula que estipule dentro de um prazo delimitado, e se porventura eu conseguir me reestabelecer financeiramente, eu venha a comprar essa propriedade de volta e venha a ser de volta da minha família. Ficou claro para vocês o que é perpétuo e o que é resolúvel? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode colocar abaixo, pode me mandar pelo WhatsApp, pode me mandar pelo e-mail, pode acionar o Moodle lá no campo do fórum ou até mesmo aqui nos comentários do YouTube. Beleza? Combinado? Vamos seguir. O nosso último ponto da nossa classificação é a respeito da localização e destinação da propriedade. E quando a gente fala de destinação e localização da propriedade, pode ser que de imediato você pense: é muito fácil. Se está na zona rural, é uma propriedade rural. Se está na zona urbana, é uma zona urbana. No entanto, tome cuidado, pera lá, não é tão simples assim. A distinção entre a propriedade urbana e rural, ela não deve ser feita somente com base na localização, se é na cidade ou se é no campo, mas sim em razão da função de sua destinação econômica. Então, com base na destinação que é feita, com base na função social que é cumprida, né, perante essa propriedade, aí sim a gente consegue estabelecer qual é a sua destinação, qual é a sua função. E pode ser que nesse momento você esteja me perguntando: para que estudar isso? Por que eu preciso saber a diferença? Qual é a relevância dessa classificação? E é bem simples, pessoal. A relevância dessa classificação é porque, com base nessa classificação, a gente consegue caracterizar essa área e a gente vai ter diversos tratamentos diferenciados. Só lembrando, eu vou colocar no Moodle também esse slide. Eu vou colocar no Moodle e vou passar por e-mail. Então, retomando, quando eu tiver essa distinção, essa classificação, a gente vai poder traçar alguns pontos, alguns tratamentos que vão impactar bastante nessa propriedade. Eu trouxe aqui para vocês 3 pontos que são interessantes. O primeiro deles é o uso capião, porque a depender do tipo da propriedade, a gente pode enquadrar em uma modalidade de uso capião, que são várias e a gente vai estudar mais à frente. A gente também pode distinguir
relevância para essa classificação quando a gente fala na incidência de tributos. Se for um tributo urbano, vai ser incidido o tributo do IPTU. Se for uma propriedade rural, o que vai incidir a título de tributação é o ITR, que é o Imposto Rural, que é algo atinente apenas para as propriedades rurais. E eu trago também um terceiro ponto que é de grande relevância, que é a respeito da aplicabilidade da legislação trabalhista. Se for uma propriedade urbana, o que vai ser incidido para esses trabalhadores é a CLT, que é a norma que regula o trabalhador urbano. Se for um trabalhador rural, existe uma lei específica para isso, que é a Lei 5.889 de 73. Tudo bem que a gente consegue ver outros dispositivos também em outras legislações, mas a legislação base para isso é exatamente essa lei, a Lei do Trabalhador Rural. Certo? Conseguiram visualizar a importância dessa classificação? Então, com base nisso, a gente pode avançar para o nosso último ponto da nossa aula, o ponto que a gente vai finalizar a propriedade, que eu gostaria de discutir com vocês um pouco a respeito da tutela processual da propriedade, trazer alguns pontos relevantes para a nossa propriedade. Quando o proprietário ele for totalmente privado desse bem, o que ele deve postular como tutela específica é a ação de reivindicação. Ele precisa reivindicar essa propriedade que está sendo tolhida. E talvez seja até um tanto quanto lógico que quando ele faz essa postulação, o que ele deve trazer como base, como um alicerce da ação de reivindicação é o título. Ele deve comprovar que ele é titular dessa propriedade, que ele é detentor do domínio perante essa propriedade. Eu posso trazer como exemplo para vocês o seguinte ponto: você deve trazer com base, você deve substanciar a sua ação de reivindicação para uma propriedade imobiliária, um registro desse imóvel, o registro imobiliário correspondente. Nesse registro imobiliário correspondente, ele vai trazer uma série de características atinentes a essa propriedade, muito mais do que apenas quem é o titular, mas ele vai trazer uma descrição atualizada desse bem, quais são os limites desse bem, quais são as confrontações desse bem, quem são os imóveis circunvizinhos e vai trazer uma série de características esse registro imobiliário, de forma com que a gente consiga determinar qual é essa exata localização, qual é essa exata destinação dessa propriedade, quem é o real titular dessa propriedade. Então, a ação pertinente para você postular uma ação de reivindicação dessa propriedade, caso lhe seja tolhido essa sua propriedade, é a ação de reivindicação. E eu trago para vocês também as defesas que podem ser apresentadas diante de uma ação de reivindicação. Diante de uma ação de reivindicação, você pode utilizar a título de defesa, pode ser arguido 3 principais pontos. O primeiro deles é o uso capião. Segundo, a postulação de uma natureza declaratória ou até mesmo de uma natureza indenizatória. Para a declaratória, a gente tem como exemplo você suscitar eventuais dúvidas a respeito desse domínio, dessa propriedade. Você pode buscar eventuais pontos controversos, pontos que suscitem e embasem uma certa indagação se realmente essa pessoa ela é a real proprietária ou não. E se você não tiver o título, eu trago aqui uma indagação para vocês. Falamos que o alicerce, que o ponto central da ação reivindicatória é se você tiver o título.
Aí pode ser que alguém esteja perguntando, ou alguém já esteja até mesmo vivenciando uma relação como essa, de perguntar para vocês, de vocês verificarem, se depararem com um cliente que porventura venha te procurar e fale que não possui o título. E vocês aprenderam que o instrumento ideal para você buscar essa tutela específica é através da ação reivindicatória. Aí o que vocês podem suscitar, o que vocês podem levantar. Bom, pessoal, para quem ainda não conseguiu visualizar essa questão, eu vou trazer um exemplo que é bem prático e é algo que vai esclarecer para vocês esse ponto, que é o seguinte: digamos que vocês tenham um cliente que eles digam que eles são os reais donos daquele imóvel, daquela propriedade. Todavia, eles já têm inclusive uma base, eles já têm todos os requisitos legais para se entrar com uma uso capião. E convém que eles não entraram com esse uso capião, ou seja, eles não tiveram ainda essa sentença declaratória do juiz, do Estado, que com base nessa sentença eles levem para o cartório, e lá no cartório vai ser feito esse título dominial, esse título que vai fazer essa registro em seu nome. Ou seja, ele não tem ainda nenhum documento que comprove que ele é, mas ele é dono, vocês têm vários pontos que vocês conseguem determinar. Aí o que eu trago para vocês é o seguinte: não pode ser utilizado a ação reivindicatória, porque como a gente já discutiu, eu já deixei bem claro para vocês, para a ação reivindicatória, o primeiro ponto a ser analisado é se você possui o título. E se por acaso vocês não tiverem o título, aí vocês podem se socorrer de uma ação que é a ação publiciana. É aquela que você utiliza os mesmos elementos, a mesma tutela que você objetiva através da ação reivindicatória, mas você não tem esse título. O que você vai buscar é que se haja essa publicidade, você vai demonstrar, você vai trazer elementos que demonstrem, que publicizem que essa pessoa, ela, por mais que ela não tenha o título, ela é a proprietária e ela pode fazer a reivindicação dessa propriedade. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu vou refrisar alguns pontos. Primeiro ponto, eu vou passar para vocês esse slide, ele vai estar lá no Moodle. Eu peço que, por favor, vocês entrem no Moodle, porque lá no Moodle eu consigo ter o registro de quem viu a aula, de quem acessou. Então, por favor, entrem no Moodle, até porque é a plataforma oficial da FACAP, e lá eu vou deixar para vocês o fórum para vocês trazerem eventuais dúvidas, e vou trazer também esse slide, tá bom? Obrigado, até a próxima e curta esse vídeo. Valeu, pessoal, um abraço.